As pessoas que deixam um legado, que escrevem uma história diferente, que mudam caminhos, são pessoas que precisam de habilidades. E algumas dessas habilidades nós vamos falar hoje nesse vídeo, que são a fé, o foco e a resiliência. Então vem com a gente que você não pode perder. Você precisa aprender para também se destravar e construir um mundo diferente. Olá, meu amigo, minha amiga. Você chegou à escola da vida. E aqui eu te convido a despertar junto comigo. Você está na série Histórias de Virtudes, que é onde a gente conta histórias que foram contadas por Jesus, que estão na Bíblia, para que você possa aprender as virtudes que Jesus achava necessário para que nós, seres humanos, tivéssemos e pudéssemos, de fato, construir aquilo que tanto desejamos. E hoje nós vamos falar de duas parábolas. A primeira delas é a parábola do servo. E, gente, esse tema é um tema muito complexo, né? Principalmente nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas com dificuldade de servir, dificuldade de dar algo de si para o mundo e para o próximo. Mas é bíblico que nós precisamos dividir. Os dons que nós recebemos exatamente para que, unidos, todos esses dons pudessem fazer do nosso mundo um mundo incrível, pudessem fazer com que a nossa vida realmente fosse uma vida de sucesso. Então, nós precisamos nos destravar e começar a usar esses princípios que Jesus tanto nos ensinou. Vamos lá! A parábola do servo está em Lucas 17, de 7 a 10. É uma parábola bem curtinha, mas é uma parábola onde Jesus vai nos ensinar sobre o qual é o dever do servo, como que um servo deve agir. E para que você possa entender de fato essa parábola, eu quero te contextualizar, né, para que você entenda o porquê Jesus contou essa história. Ele estava com seus discípulos e ele falava que o ser humano sempre vai errar, né? Em algum momento, mesmo que ele seja muito sábio, em algum momento ele vai tropeçar, ele vai errar. Mas que nós devemos entender que o que nós não podemos fazer é ser a pedra de tropeço, é ser, na verdade, o espinho no caminho de outra pessoa, porque isso, de fato, é imperdoável. Mas Jesus falava também que nós deveríamos ensinar ao próximo, mostrar a ele que ele errou, né? Ele falava aos seus discípulos, ensine ao povo que eles erraram e perdoe, né? Então, quantas vezes forem necessárias, se houver arrependimento real, perdoe. E seus discípulos falavam, Jesus, mas isso é muito difícil, então nos ensina, nos dá mais fé. E Jesus dizia que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis à amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela o fará. Então veja que o primeiro ensinamento dessa parábola é para que, de fato, nós venhamos a acreditar naquilo que queremos. O universo, Deus, não pode nos entregar algo que nem nós acreditamos ser possível. Então, o primeiro passo, se desbloqueie e acredite que tudo é possível para aquele que crê. É bíblico, né? Mas você precisa começar a mudar algumas coisas dentro do seu subconsciente, porque é lá que está 95% daquilo que você vive. Apenas 5% do que vivemos, do que fazemos, do que pensamos está no nosso consciente. Então, precisamos começar a mudar algumas crenças, mudar a nossa forma de ver a vida, para que, de fato, nós venhamos a construir a vida que desejamos. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para você aqui é que a fé tem muito poder. Acreditar tem muito poder. Então, pare agora de ser a pessoa que bloqueia as suas próprias conquistas. Seja a pessoa que destrava o seu destino.
Comece a acreditar. Você sabia que as pessoas que fizeram grandes feitos no mundo, elas de fato acreditavam. Elas viam algo que ninguém via e elas tinham plena clareza que elas iriam chegar lá. Então faça você também o mesmo, para que você possa chegar onde você tanto deseja. Em sequência, Jesus conta, né, aos seus discípulos que havia um homem que tinha um servo. E esse servo passava o dia inteiro na lavoura, fazendo todo o trabalho duro. Mas ao voltar, ele tinha obrigações, ele tinha coisas a fazer, tinha que preparar o jantar, tinha que servir, né, ao seu senhor. Então, Jesus questiona, né, se, na verdade, será que esse senhor, que era o dono desse servo, ele tinha que agradecer ao servo por ele ter feito simplesmente a sua obrigação? Então, veja, muitas pessoas questionariam, né, essa parábola, mas Jesus quer nos ensinar coisas muito importantes sobre o servir, né? Porque quando nós servimos, muitas pessoas fazem as coisas para que sejam reconhecidas, para que o próximo venha dizer, ai, muito obrigada, você fez, isso foi maravilhoso. Mas, na verdade, quando nós servimos de coração, nós não estamos ali para receber algo, nós estamos para dar algo, né? Então, um servo de verdade, o servo que de fato faz aquilo como entendendo que aquilo é parte do seu processo, ele não espera isso, mas sim ele vive o processo e entende que aquilo é o necessário para que ele chegue, né, aonde ele realmente precisa chegar. E aí eu quero te trazer uma palavra que também é muito forte, que é o orgulho. Muitas pessoas, elas começam a receber de Deus dons e começam a receber de Deus, porque quando você se destrava, gente, quando você tem fé e você realmente se destrava e a tua vida começa a andar, nós temos um problema. As coisas começam a realmente acontecer para a gente. A cada dia são conquistas e novas conquistas. E às vezes nós começamos a esquecer que, de fato, aquilo que estamos vivendo, estamos recebendo do universo, estamos recebendo de Deus, porque estamos destravados, porque estamos em conexão real com Jesus, com Deus. E aí o que essas pessoas começam a acreditar? Começam a acreditar que tudo aquilo que elas estão vivendo porque elas, né, estão construindo aquilo, são coisas únicas e exclusivas dela. E aí é onde vem o orgulho. Elas esquecem de entender que elas ainda estão no processo, esquecem de entender que elas estão se melhorando a cada dia e que aquela oportunidade dada a elas é exatamente porque elas estavam prontas e estão se dando ao direito de viver o processo. Então, uma coisa que eu venho te falar, cuidado com o palco. Porque o palco, muitas vezes, pode nos dar falsa sensação que nós somos melhor do que o outro. E, na verdade, quando estamos no palco, o que estamos fazendo é servindo. Então, o servo não deve estar ali única e exclusivamente pelos aplausos. Deve estar ali porque está, de fato, cumprindo o seu propósito. O propósito que Deus desbloqueou para que ele pudesse viver aquilo, viver o extraordinário. Nos dias de glória, eu quero te convidar a não subir, mas sim a descer. Porque quanto mais você descer, quanto mais você se conectar, mais longa vai ser a tua jornada de sucesso. Sabe essas pessoas que às vezes sobem e muito rápido, mas também muito rápido elas têm uma queda gigantesca? Foram pessoas que se desbloquearam, acreditaram, de fato tinham fé, vislumbraram o futuro, conseguiram, almejaram e conseguiram aquilo, né, que queriam. Porém, elas não tiveram a clareza de que aquilo que elas estavam vivendo era dado pelo Todo-Poderoso e que aquela pessoa estava ali vivendo aquilo única e exclusivamente, porque foi dada a ela um dom, uma capacidade para que ela pudesse ajudar e desbloquear outras pessoas. Gente, o que se espera de um servo? O que se espera de um servo? Que, de fato, ele cumpra aquilo que ele precisa.
É isso. E nós temos um propósito que foi dado por Deus. E nós, como servos fiéis, temos obrigação de viver o nosso propósito. E muitas vezes as nossas limitações, os nossos medos, a nossa falta de coragem não nos permite viver aquilo que deveríamos viver, para de fato termos uma vida extraordinária. Porque você pode não acreditar nisso hoje, mas Deus tem uma vida extraordinária já escrita para cada um de nós. Então, se nós não estamos vivendo aquilo que de fato deveríamos viver, não estamos sendo bons servos. Eu quero te perguntar, o quanto hoje, de 0 a 10, tenta dar uma nota, o quanto hoje você vive o seu extraordinário. Você cumpre o seu propósito. Você faz aquilo que pulsa dentro do teu coração. Porque é aquilo que pulsa dentro do teu coração que foi colocado, plantado por Deus aí dentro. Então, começa hoje a dar um passo em direção ao teu propósito. Começa quantificando, independente do número que você der a isso que você está vivendo hoje. Comece a construir 1% todo dia. Comece a se desbloquear para que você possa, de fato, ir em direção àquilo que você precisa viver como um bom servo. Dando sequência ao nosso História de Virtude de hoje, vamos para mais uma parábola. E essa parábola se chama A Viúva e o Juiz, também conhecida como a viúva persistente. E na história anterior, nós trabalhamos muito fortemente a questão do servir com amor. Servir porque, de fato, é nossa obrigação e a recompensa vai vir de verdade. Para essa viúva aqui, ela precisou ser persistente. Então, nós vamos falar agora de resiliência. Vamos lá, essa história está em Lucas 18, de 1 a 8. E vamos lá ao contexto. Ela era uma viúva e, como todo mundo sabia, muitas viúvas naquela época passavam grandes necessidades, porque as mulheres, elas viviam atreladas aos seus esposos. Mas quando um homem morria e a mulher se tornava chefe da casa, vamos dizer assim, ela herdava tudo dele, de bom e de ruim, inclusive suas dívidas, né, e todos os problemas que ele tivesse causado, vinham agora para as costas daquela mulher. E no tribunal da lei, na época, a mulher também ela ia lá e ela tinha o direito, né, de se colocar como se ela fosse o seu esposo. E essa mulher, essa viúva, ela tinha um problema que precisava ser resolvido, que precisava ter ali o aval de um juiz, né? O juiz precisava definir o que ia acontecer com ela. Pelo que ela tinha passado ali, provavelmente com alguma dívida do esposo dela, a história não conta, mas com certeza era algo que ia impactar grandemente. Então, o que aquele juiz ia decidir, o que ele ia definir, o que ele ia assinar ali, o que ele ia escrever, de fato, ia mudar toda a história. Porém, esse juiz não estava nem aí, não estava nem um pouco preocupado em fazer o que ele precisava fazer, que era definir a vida dessa mulher. Mas aquela mulher entendeu que ela precisava estar ali e não desistir, para que de fato ela viesse a ter a sua grande resposta, a sua tão esperada resposta. Aquele juiz, ele tinha algumas características que não eram muito interessantes. Ele não era uma pessoa muito, vamos dizer assim, humanitária. Ele não pensava no próximo, ele era arrogante, ele era muito eu, né? Ele como sendo uma pessoa importante na época, não se importava muito com o que as pessoas pensavam, ele tinha muito poder, né? Então, por conta disso, ele não estava nem aí para a situação que aquela mulher estava vivendo. Inicialmente, aquela mulher tentou mostrar para ele o quanto ela estava sendo injustiçada, lesada, e quanto que de fato ela precisava daquela resposta. Mas o juiz, como sendo essa pessoa, como eu falei para vocês, uma pessoa arrogante, que não se preocupava muito com o que os outros pensavam, né, só pensava no seu próprio ego, né, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, egocêntrica.
Ele não se importou. Então ela entendeu que ela precisava ir ali até que ele, nem que fosse por uma questão de, essa mulher está me enchendo muito saco, eu vou resolver, ela iria conseguir. Então ela não desistiu, ela foi persistente, ela ficou ali insistentemente solicitando com calma, com gentileza, com amor, né? Até o dia que aquele juiz, para que essa mulher não me encha mais o saco, eu vou resolver a situação dela. Essa história, ela vem nos ensinar que nós também temos que ser persistentes, resilientes naquilo que desejamos. Nós precisamos estar em constante oração, mostrando para Deus e para o universo aquilo que necessitamos, aquilo que almejamos, aquilo que de fato nosso coração pulsa e aquilo que de fato a gente gostaria que acontecesse. Eu chego a te dizer que nós deveríamos já enxergar o nosso caso resolvido. Aquela mulher tinha tanta certeza que ela ia conseguir convencer aquele juiz que ela não parava. É isso que nos motiva. Quando nós acreditamos de fato que aquilo que estamos correndo atrás, o nosso suor, o nosso sacrifício vai valer a pena, a gente não para. Então é isso, gente. Você precisa acreditar de fato que aquilo que você quer é uma realidade já, para que você não desista. E você precisa mostrar que de fato aquilo é relevante, que de fato aquilo é muito importante. Porque aquela mulher, com amor, com clareza, ela mostrava o quanto que aquilo precisava ser resolvido. Então ela era insistente, ela era persistente, mas ela também, através de suas palavras, mostrava que não, ela não ia desistir. E é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ter a clareza do que queremos. Temos que estar em constante oração, mostrando ao universo aquilo que queremos. E precisamos mostrar isso com perseverança, com força, com coragem, com garra, com resiliência. E acredite, a resposta ela virá. E muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, mas eu já estou tão cansado, já faz tanto tempo que eu estou na luta por isso. Mas saiba que Deus entende e conhece o caminho. Ele sabe o momento certo. Ele sabe quando você de fato vai estar preparado para receber aquilo que você tanto almeja. Então tenha clareza que é só uma questão de tempo e que muitas vezes o tempo está demorando porque você ainda não aprendeu certas coisas. Então corre, meu amigo, procura o que está faltando, o que eu ainda preciso aprender, o que eu preciso fazer para encurtar esse caminho, para que, de fato, eu possa receber logo aquilo que eu tanto almejo. Então, busque a sabedoria, busque o conhecimento e não desista, porque o teu sucesso pode estar a um passo. E muitas vezes, se você desistir, você vai estar perdendo todo o trabalho de uma vida. É isso, gente. Então, hoje, olha essas histórias. Histórias curtinhas, mas que trouxeram para a minha vida uma grande mudança. Uma história tão simples, né, do servo, mas que mostra que nós não temos que ter orgulho, não temos que passar por cima de ninguém, mas temos que entender que quando estamos vivendo o nosso sucesso, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, na verdade estamos servindo. E nós temos que começar a servir antes mesmo de começar a ganhar aquilo que a gente deseja. Sabe, gente, nós precisamos entender que a clareza daquilo que desejamos tem que ser tão forte que a gente deve já acreditar antes mesmo de se concluir que aquilo é real e já começar a servir antes mesmo de receber. E aí o universo vai acelerar, Deus vai acelerar, vai colocar na mão dos anjos aquilo que você deseja, para que ela venha rapidamente para suas mãos e você possa ter a vida que você tanto deseja. Essas histórias de fato, de virtudes, elas vêm nos ensinar
né, que nós precisamos descer ao invés de subir. Espero que, de fato, essas histórias tragam mudança para você, mudança para a sua vida, mudança dentro do teu espírito. Venham mudar a forma como o seu subconsciente enxerga o mundo, enxerga a vida, e você comece, a partir de agora, dar um passo todos os dias em direção àquilo que você deseja. E se fez sentido para você essas histórias, se de fato mudou algo, se isso trouxer algum tipo de mudança para a tua vida, deixa um like aqui nesse vídeo, compartilha, para que outras pessoas também possam viver a vida que tanto Deus construiu para elas, a vida que Deus construiu para elas e que elas estão deixando de viver, porque na verdade têm medo, porque na verdade não estão acessando as coisas certas. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui durante esses minutos. Quero deixar para você a minha luz interior, que você possa receber aí da sua casa, que a transformação venha para cada um de nós. E até o próximo episódio do Histórias de Virtudes. Muita luz e muita paz.